nosotros. Vamos a, este, a que nos pueda compartir su presentación, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Buen día. Quase boa tarde aqui no Brasil. Eu vou compartilhar a minha tela. Adelante. No quise pronunciar el título para no hacer una insensatez en español, pero adelante. Tranquilo. Eu vou compartilhar aqui em modo tela cheia e Sí. vou falar um pouco devagar, que aí não gera nenhum tipo de confusão em relação às palavras. Bom, eu sou a Thaís, eu sou formada em Gestão de Políticas Públicas, meu mestrado é em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e atualmente eu estou no meu 3º ano do doutorado em Política Científica e Tecnológica pelo Departamento de Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas, é o DPCT Unicamp. A minha orientadora é a professora doutora Milena Pavan Serafim, e a minha tese de doutorado tem como título provisório a incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que é uma agência de fomento à pesquisa aqui no Brasil, uma das principais agências. Esse artigo específico que eu submeti à avaliação de vocês é apenas uma parte introdutória dessa minha tese, e ela tem como título Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Atuação da Comunidade Científica, uma revisão sistemática de literatura e da agenda de pesquisa. Em relação à estrutura da minha apresentação, eu organizei em 4 partes principais. Na primeira, eu vou apresentar o objetivo e a metodologia do artigo. Na segunda, eu vou falar um pouco sobre o modo como a comunidade científica vem colaborando com a incorporação desses objetivos, de acordo com a literatura científica. Na terceira parte, vou apresentar os resultados dessa pesquisa bibliométrica e, por fim, algumas considerações preliminares do estudo. Então, o artigo ele tem como objetivo dissertar sobre esse processo de constituição da Agenda dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e, por extensão, sobre o modo como a comunidade científica vem colaborando com a sua adoção. Então, algumas questões baseiam a realização desse estudo, como de que modo a Agenda dos ODS foi constituída, em termos normativos, de que forma a comunidade científica pode colaborar com a implementação desses ODS, em termos de produção científica, qual é o status da pesquisa sobre os ODS, e aí é por isso que eu faço essa análise bibliométrica, e também quais são os principais tópicos de interesse aí dessa comunidade. Com relação aos procedimentos metodológicos, o artigo ele é realizado por meio de atividades de revisão bibliográfica, além da condução de uma análise bibliométrica sobre as produções científicas que tratam sobre o tema dos ODS, as instituições de ensino superior, os ODS e as agências de fomento à pesquisa e a comunidade de pesquisa em geral. Bom, os ODS, como vocês devem saber, eles foram lançados em 2015, né, pelos chefes de Estado das Nações Unidas, e ele é uma forma de continuação da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são os ODM, e os ODS têm como lema Leave No One Behind. Os ODS são organizados em 17 objetivos, 169 metas, com o intuito de serem alcançadas até o ano de 2030. Então, enquanto forma ali de organização desses 17 objetivos, nós podemos considerar a existência de 4 dimensões, que são interconectadas entre si: a social, a ambiental, a econômica e a institucional. Nessa agenda global de desenvolvimento, que no caso é hegemônica, existe uma previsão da atuação de diversos atores, não apenas por parte dos estados nacionais, mas também, por exemplo, por parte da comunidade científica. Essa comunidade científica, ela acaba sendo chamada a colaborar
com essa agenda a partir de algumas formas, que aí eu coloquei aqui nesse quadro, né? A primeira delas é em relação à própria produção de conhecimento, a segunda em relação à própria expertise, por meio da atuação de cientistas, pesquisadores na elaboração de políticas públicas, a comunicação e divulgação de resultados científicos para o público em geral, por meio da própria educação, através da incorporação desses objetivos nos currículos de ensino, e também por meio da atuação institucional das instituições de ensino superior e agências de financiamento, ou seja, a incorporação desses objetivos enquanto objetivos estratégicos dessas instituições. Então, nesse sentido, considerando aí os papéis atribuídos para essa agenda, para essa comunidade, eu acabei realizando uma análise bibliométrica sobre aquilo que de fato vem sendo construído, vem sendo publicado e escrito na literatura, né? Ali no âmbito do artigo que eu acabei submetendo para vocês, eu tento problematizar um pouco esse discurso de desenvolvimento sustentável, o discurso dos ODS em si, e de forma muito breve, devido à questão do tempo, né, a gente pode falar que a agenda desses ODS se refere, como eu já tinha falado antes, a uma agenda hegemônica, e eles adotam os problemas existentes no mundo enquanto universais, como se todos tivessem os mesmos problemas. E isso acaba apagando, de certa forma, as relações de poder existentes entre os países centrais e os periféricos. No artigo eu coloco os países do Sul e do Norte global. Existe, então, uma ideia de que se todos colaborarem com o alcance dessa agenda, todos vão solucionar os problemas elencados nessa agenda internacional. Só que essa agenda, ela se tornou tão difundida globalmente que ela se tornou obrigatória em alguns contextos. Então, por exemplo, se alguém quer submeter um projeto de pesquisa para uma agência de fomento no exterior, por exemplo, na Europa, muito provavelmente essa pessoa vai precisar incluir algum objetivo ou alguma meta desses ODS no seu projeto. Ou seja, se tornou obrigatória essa questão do framework dos ODS, né? Bom, nesse slide, em específico, eu apresento um pouquinho sobre como a análise bibliométrica foi realizada. No artigo, eu tento debruçar um pouquinho mais em relação a isso, né? Então, enquanto o primeiro tópico, o primeiro passo foi a pesquisa sobre esse background teórico, sobre os ODS, sobre o desenvolvimento sustentável e a comunidade científica. Em seguida, nós escolhemos a plataforma Web of Science para realizar essa análise, e através da Web of Science, nós selecionamos uma série de palavras-chave, que também está no artigo, para guiar essa busca, né? E aí, o terceiro passo foi a análise bibliométrica. Eu tentei utilizar o software Cortext, que foi ensinado em uma das oficinas da escola, mas eu achei dava erro, aí eu optei por seguir um software que eu já tenho conhecimento. Então, eu utilizei o VozViewer, mas no futuro eu quero me aprofundar mais em relação ao Cortext. Então, durante essa realização da coleta de dados no Web of Science, por meio dessas palavras-chave, nós obtivemos um total de 845 resultados, entre estudos, papers, editoriais, etc. E, a partir daí, eu fiz um filtro com base no objetivo, né? E nós selecionamos 641 estudos para rodar nessa análise bibliométrica. Então, aqui nós temos a distribuição desses estudos, de acordo com o ano de publicação deles. Esse último tópico aqui é porque não existe o ano indicado no artigo, né? E aqui nós podemos perceber que existe um aumento dessas produções, principalmente aqui a partir de 2019 em diante, sobre o tópico ODS e a comunidade científica.
Bom, aqui nós temos a rede de concorrência de palavras-chave que é indicada pelos autores desses estudos selecionados. Cada uma dessas cores conforma um cluster diferente. Então, no artigo, eu apresento cada um desses clusters e indico alguns estudos que integram esses clusters. Então, como exemplo, aqui a gente tem o cluster vermelho, que é o principal. E ele apresenta alguns tópicos de publicação que são mais frequentes em relação a esse tema, que seria os termos em relação à sustentabilidade, universidade, teacher education, critical thinking e Covid-19, que acabam ganhando maior destaque, principalmente a partir de 2020 em diante, né? Nesse slide, nós temos a rede de concorrência, de acordo com a origem desses estudos. Então, aqui a gente consegue visualizar onde esses estudos estão sendo realizados e de que forma os autores acabam interagindo entre si. Então, nesse slide, eu selecionei os 24 países que mais apresentam estudos relacionados a esse tópico, e aí se sobressai, então, os clusters nas cores vermelha, verde e azul, aqui. Então, a partir desse, a gente pode notar que existe uma maior quantidade de estudos produzidos sobre a ODS e comunidade científica em países do norte global, os países centrais, como Espanha, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, mas também é possível visualizar produções sobre esse tópico provenientes de outros países do sul global, como, por exemplo, o Brasil, que aparece aqui no cluster azul, e a África do Sul aqui no cluster verde. Bom, quanto às considerações preliminares, nós temos o seguinte, né? A maior parte desses estudos publicados no período e na plataforma que eu consultei, que foi a Web of Science, se origina de países do norte global, e é por isso que a relação de colaboração de pesquisa é maior nesses países. Há um crescimento quantitativo dessas produções a partir de 2019, como eu indiquei. Os principais tipos de estudos identificados, a gente pode destacar aqueles que versam sobre as experiências implementadas no ambiente universitário, e quanto às principais temáticas identificadas, ressalta aí as áreas de educação, ciência e tecnologia, biodiversidade e conservação. Apesar desses resultados serem importantes, nós precisamos destacar algumas limitações do estudo, né? Ao utilizar a plataforma Web of Science, eu pude identificar os artigos indexados nessa plataforma e que são produzidos, em sua maioria, no idioma inglês. Ou seja, não corresponde à totalidade dos artigos produzidos sobre esse tema em outros idiomas. Fiquei pensando bastante sobre isso depois da palestra de ontem, também com o professor Pablo. A busca realizada nessa plataforma tem um caráter exploratório. Então, ela não corresponde à totalidade dos estudos existentes sobre esse tema. No que refere aos próximos passos, dentro da minha pesquisa, nós temos a previsão de realizar uma pesquisa bibliométrica no âmbito da América Latina. Então, considerando aí as bases de dados locais e regionais que indexam os estudos publicados nessa região. Além disso, no final do artigo, eu acabo acrescentando algumas questões de pesquisa, que também vão ser exploradas no decorrer da pesquisa, da tese, né, no caso, como, por exemplo, de que forma as agências de fomento à pesquisa vêm incorporando essa agenda. No caso específico, eu trago ali o estudo de caso da FAPESP, que, como eu falei, é o meu estudo de caso da tese. Como que essa incorporação se difere em relação à incorporação por parte de agências do Norte Global e Sul Global? Quais são as temáticas priorizadas em relação às parcerias entre esses atores, entre essas agências e instituições?
e de que forma que essas temáticas fazem relação com problemas locais e regionais aqui da América Latina. Bom, como essa foi apenas uma parte da tese, eu queria comentar um pouquinho sobre a tese em si, se eu tiver um tempo. Não sei quanto tempo falta. Posso? Bom, sobre a tese em específico, essa é apenas o artigo que introduz o tema da tese. Eu tenho outras coisas escritas, né? Minha qualificação está agendada agora para dezembro. E eu já realizei essa pesquisa empírica em relação ao que essa agência de fomento que eu tomo como estudo de caso vem realizando em relação aos ODS. Então, eu tenho outros dados, eu tenho outras coisas escritas sobre essa questão. E, bom, acho que é isso. Deixa eu ver quanto. Eu tenho 5 minutos. Bom, acho que é isso. Vou parar por aqui. E aí, caso tenha alguma questão em relação à tese ou em relação à pesquisa em si, eu fico à disposição. Y muito obrigada. Muchas gracias, Thais, por tu presentación. Le vamos a pedir, por favor, a Gabriela Bors que nos pudiera hacer los comentarios, por favor. Adelante, Gabriela. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo los tengo acá casi todos, los tengo todos escritos, así que después ahí te mando el archivo. El trabajo, digamos, el trabajo presentado escrito tiene, digamos, está muy también en semejanza, digamos, con lo presentado de manera oral, así que la presentación voy a hacerlo sobre lo escrito, digamos, que tenía más datos, la metodología y demás, ¿sí? El trabajo tiene como objetivo exponer sobre el proceso de constitución de la agenda de los ODS y sobre el modo en que la comunidad científica fue colaborando en años recientes en su adopción e implementación. El trabajo tiene como preguntas centrales, que esto fue formulado como de manera más clara en el escrito, cómo se constituye la agenda de los ODS. 2, cuál es el estado de la investigación sobre los ODS en términos de producción científica y los principales tópicos de interés de la comunidad científica, estos dos objetivos, digamos, de manera más analítica. Y el tercer objetivo, un objetivo de tipo más normativo, pregunta más normativa, que es cómo la comunidad científica puede colaborar con la implementación de los ODS. Para esto el trabajo adopta un abordaje metodológico bibliométrico, que es lo que Thais presentó hoy, y en este sentido, digamos, de las preguntas que formulás al principio y lo que se explaya en el resto del texto, digamos, el abordaje es coherente, o sea, es prolijo, es coherente, lo que se pregunta es lo que se cumple, a excepción quizás de la pregunta 3, digamos, que es como aquella que es más normativa. Esto, la parte buena, digamos, está bueno cuando uno tiene como todo un recorrido coherente. Vamos a qué cosas y qué aspectos se pueden mejorar. No sé, Thais, voy a hacer la misma pregunta que hicieron antes, que es, ¿en qué estado de la tesis estás? Eso también ayudaría. Eu estou no meu terceiro ano do doutorado. E aí eu já cumpri perfecto, isso. Perfecto. Entonces, tenemos... Isso. Eu cumpri 75%. Eu tenho mais um ano e meio para realizar o estudo. Ok, perfecto. Bien. Entonces, el trabajo, como decía, el trabajo es prolijo y está coherente, pero en los objetivos que te propones, los objetivos son acotados, no son demasiado ambiciosos. Y esto deja mucho espacio para mejorar en un montón de aspectos. Con respecto al marco teórico, primero, el marco teórico no está explicitado en el capítulo. Y eso sería muy deseable que lo esté. Hay un gráfico, digamos, que también lo mostraste en la presentación, en la que se hace alusión al marco de los ODS, pero ese marco de los ODS no cuenta como un marco teórico en sí, menos para los estudios CTS, que ya hace 40 años
que se dedican digamos, a cuestionar el orden establecido, las categorías que damos por ciertas y demás. En ese sentido, los ODS no dejan de ser una caja negra construida por alguienes en determinado contexto con determinados objetivos, ¿no? Y eso me parece que es algo que realmente vale la pena de construir, porque los tomás por dados y los tomás por ciertos. En esto, entonces, sería interesante que el trabajo pudiera realmente construir un marco teórico desde los estudios CTS que ayude a configurar algunas preguntas mejores y más profundas. Digamos, porque en algún punto, y ahora voy a volver un poco al tema de las preguntas, ¿sí? Con respecto a las preguntas de investigación, las preguntas son correctas, o sea, son correctas, no están mal. Pero son muy exploratorias. No me queda claro si las preguntas que están en este trabajo son las preguntas de este trabajo o de este capítulo, o si son las preguntas de la tesis en sí. O sea, en ese sentido, la relación capítulo-tesis no queda claro. Pero no aportan, estas preguntas que haces no aportan demasiado en términos explicativos. En general, las preguntas indagan por una correlación entre agendas de investigación, que las medís con publicaciones de Web of Science, que tienen un conjunto de problemas propios, y los ODS, y esa correlación la encontrás, ¿sí? Ahora, con eso, como la pregunta acá, del so what, ¿no? Como con eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el para qué de la investigación? ¿Cuál es la relación entre las preguntas de este trabajo específico y las preguntas de las tesis en general? ¿Y cuál es el objetivo de la investigación en general? Que probablemente no sea medir esta correlación. 3. La reconstrucción de las ODS termina por, o sea, cuando haces la reconstrucción al principio del trabajo, la reconstrucción que terminas haciendo es una reconstrucción muy lineal, bastante autónoma, o sea, vos explicas a los ODS desde los ODS, ¿sí? Desde el informe de Brundtland, desde los objetivos del milenio, desde los ODS, o sea, te quedás haciendo un estudio como internalista del objeto. Y que en eso, digamos, termina siendo como un poco lo que Collins llama Trask, ¿no? Estos recorridos hechos ex post desde el diario, lo llamamos el diario del lunes, con esta visión que es truth, rational, progressive, como que estás explicando desde hoy cosas del pasado. Tampoco incluís literatura CTS o CTI también para el caso, digamos, hay varias personas en Sussex, en Open University en Inglaterra, hay personas que trabajan, creo que desde Holanda, también trabajando esto más desde CTI, específicamente sobre ODS, y ni hablar desde una mirada como más amplia de aquello sobre lo que los ODS como stand for, ¿no? Aquello que los ODS en algún punto buscarían representar. Me refiero específicamente a los ODS, hay bastante literatura CTS y CTI que no está abordada. Y también de las problemáticas, digamos, vinculadas que deberían ser problematizadas. Y la verdad es que esta falta de esta revisión digamos, de bibliografía y de estado de la cuestión lo veo problemático porque justamente la revisión de literatura es lo que prometes en el título. Entonces, como la sistematización de la literatura, terminas de leerlo y decís, ¿dónde está? Ok, reconstruiste los antecedentes, pero no deja de ser un estudio internalista. En esto también, en esta trayectoria, la agencia de los actores y los intereses que van apareciendo en la formulación de los ODS se va diluyendo entre agentes internacionales cuya autoridad, digamos, cuya cosa autoritativa, su posición autoritativa terminás presumiendo, o sea, asumiendo de antemano, pero que en realidad no es explicada. Y también la comunidad científica parecería como un único actor en todo el proceso, pero la comunidad científica es tomada como una caja negra en conjunto, cuando claramente no lo es. ¿De qué manera esta trayectoria entonces tiene lugar en el marco de procesos de política más amplios, con transformaciones del orden mundial, con problemas y tensiones geopolíticas? Digo, porque ahí vos tenés un cambio también de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, que también marca esta diferencia geopolítica, ¿sí? ¿Qué actores e intereses intervienen en esto? ¿La comunidad científica es solo una usuaria, como lo estás planteando en el trabajo, o también es una hacedora de los ODS a través de procesos de asesoramiento científico experto? Ahí los trabajos de Gina Yasanov, de Stephen Hill Gardner y muchísimos otros tienen mucho que aportar a poder incluso problematizar eso. Y en tal caso, ¿en qué medida las convocatorias de las que estos científicos, esta comunidad científica son usuarios, no están hechas a la propia medida de los investigadores? ¿Sí? Que es lo que suele suceder.
si bien vos en este recorrido señalás críticas a los ODS, no es que es totalmente una toma crítica, aunque es esta cosa lineal internalista, pero sí haces críticas a los ODS, al final los ODS terminan, o sea, los terminas tomando como caja negra y los operativizas como dados. Entonces, ¿cómo se llegan a estos objetivos? ¿Cómo se logra este consenso? Vos hablás de esta hegemonía de los ODS. Bueno, ¿cómo se llega a esta hegemonía? Se afirma que son afirmás que son hegemónicos porque surgen desde el norte global, pero son solo hegemónicos por eso. ¿De qué manera justifican, legitiman y perpetúan un status quo hegemónico? En esto es interesante, digamos, o también a veces esta cosa medio de cambiar algo para que no cambie nada, o sea, hacemos los ODS para poder sostener el status quo. En esto sería interesante no solo una reconstrucción lineal de los antecedentes, que es lo que está, sino una perspectiva quizás más genealógica que permita rescatar lo conflictivo del proceso de construcción. Y en esto la pregunta que valdría la pena responder, nuevamente, muy yazanofiano, me gustó el adjetivo que usó Andrés antes, es en qué contexto del mundo y en qué orden los ODS cobran sentido y cómo. En esto yo no veo mal digamos, la utilización operacional de los ODS como parte de la metodología. De hecho, eso me parece muy bueno. Pero sí me parece que tenés que hacer como un unpacking de este concepto. Y en esto te recomiendo también, a veces uno necesita algunos modelos e inspiraciones. El libro de Andrea Cornwell, The Constructing Development Discourse, y el texto de la compilación de Sheila Jasanoff, Dreamscapes of Modernity. Alguien está diciendo algo. Soluciona, hablo más pausado para las compañías que hablan potencias por seguirla. Disculpas, hablo muy rápido. La gente, los que ya me conocen que están acá saben que hablo rápido. Thais, cualquier cosa, me frenás con todo cariño, ¿sí? Sin ningún problema, frename. Bueno, entonces, de nada, Sandra. Esto viene déficit de fábrica con esto, la velocidad del habla. Estas dos compilaciones, que son muy interesantes, tienen formas diferentes las dos, ¿sí? Una es más CTS, la otra trabaja más desde el enfoque de desarrollo. Tienen las dos una buena cantidad de capítulos rastreando la historia de objetos diferentes, con extensiones diferentes, con alcances diferentes, algunos nacionales, algunos más globales. En el caso de Jasanoff son como imaginarios sociotécnicos, en algún punto los ODS lo son. En el caso de Andrea Cornwell, ella rastrea buzzwords de desarrollo, que los ODS también lo son. Entonces, creo que esas dos compilaciones te pueden servir como ejemplo por ahí para pensar qué otra cosa o cómo abordarlo. Y volviendo entonces también a este problema de falta de marco teórico, por lo menos en el capítulo que yo leí, algunos volúmenes como Towards a History of Epistemic Things de Reinberger, The Coming into Being of Scientific Objects de Dashton, o incluso trabajos desde la sociología del conocimiento científico de Collins o del programa Scott, digo, como cosas que solemos a veces incluso trabajar más en el ámbito latinoamericano, pero los textos de Reinberger o de Dashton también pueden servir mucho. También los textos coproduccionistas de Jasanoff pueden ser muy buenos puntos de partida para poder rastrear esta trayectoria de manera no lineal y configurar un marco teórico y preguntas acordes, por lo menos para esta sección. No sé qué es lo que hay en el resto de la tesis para poder hacer una recomendación al respecto. Volviendo al tema de las preguntas de investigación, creo que una de las cosas que le falta al trabajo es explicitar realmente cuál es el puzzle que busca resolver. O sea, cuál es el problema real que estás tratando de resolver o el problema de conocimiento que estás tratando de resolver, en el marco de qué discusiones se inserta y con quiénes estás discutiendo, que eso es como algo clave de poder explicitar. Y en estos puntos, el problema de la producción y la utilidad de la ciencia y la tecnología es un punto clave, ¿sí? Que no aparece mencionado, pero por lo menos yo lo asumo que está metido ahí adentro, dentro de tus supuestos, en tal caso debería ser algo explicitado, que fue extensísimamente tratado por los estudios CTS, digo, desde Ede Sturi, Rosalba Casas, Pablo Kramer, Hernán Tomás, Bacareza, Juan Pablo Zavala, Mariana Di Bello, yo misma, y varias de las personas incluso que están acá, Hugo Ferposi, Luciano, creo que lo vi que está entre los participantes, o sea, todos nosotros hemos trabajado de manera muy larga sobre estos temas, y la producción de estudios CTS sobre este tema en Argentina es larguísima.
Si eso es un punto que vas a trabajar, o eso es uno de los problemas nodales que vos vas a trabajar, esto debería ser parte de la literatura, porque si no, digamos, ¿por qué motivo estamos mirando los ODS? En concepto de qué y para qué. Em, digamos, todo esto no aparece, digamos, no aparece mencionado, no aparece problematizado, tampoco aparece como antecedentes, tampoco en un marco teórico, pues no está en un marco teórico. Y en esto sería sería muy útil entender cuál es el encuadre más amplio de la tesis, cómo este trabajo forma parte de un proyecto más amplio o de las preguntas más amplias que la tesis tenga. De manera específica, digamos, vos hablas de temas de implementación de los ODS. Si bien el análisis focaliza en la identificación de objetivos, no hay ninguna alusión a los resultados de esa implementación de la agenda de los ODS. La adopción por parte de la comunidad científica de los ODS muchas veces, y en general suele pasar, forma parte de una cierta adopción de una racionalidad legitimadora, pero no necesariamente remite a que esos ODS efectivamente sean implementados, ¿sí? En todo caso, se implementó a través de un programa marco, digamos, o un Horizon, digamos, tenés una comunidad científica que hizo uso de instrumentos de financiamiento, pero no termina siendo una implementación de agenda concreta. ¿En qué medida entonces esta adopción no es un refraseo y un reempaque de líneas de trabajo previas para conseguir financiamiento, que hay de a montones para esto? Y en tal caso, ¿cuál sería la correlación entre con la implementación efectiva de una agenda de los ODS? Y el último punto, ya con esto voy cerrando, lo tengo todo escrito, así que no hace falta nada. Esto genera algunas dudas digamos, todas estas preguntas me generan algunas dudas sobre la adecuación o en algún punto la suficiencia, o sea, el carácter suficiente de los métodos bibliométricos para el análisis, que nuevamente no sé si son solamente para este pedacito o si es algo que trabajas a lo largo de la tesis. ¿Y de qué manera permite ver estos resultados, ¿no? Y esto requiere indagar sobre varias cosas, y tengo ahora como varios puntos metodológicos a chequear en este año y medio que te queda. Uno es de qué manera las publicaciones permiten realmente ver la implementación de la agenda, o si quizás está bien que veas las publicaciones, pero por ahí chequear el refraseo de ver esto como implementación de agenda, siendo que quizás muchos de estos proyectos son implementaciones, digamos, muchas de las publicaciones van a ser refraseo de cosas que, digamos, que nunca van a llegar a una implementación, son refraseo de agenda preexistente. Muchos de los proyectos que quizás sí sean implementaciones a campo, de alguna manera, no necesariamente se van a ver codificadas en revistas indexadas en Web of Science, menos en inglés. El abordaje cuantitativo en esto que adoptaste permite mostrar relaciones, es descriptivo, pero al menos en este caso no genera explicaciones. Entonces, ¿qué es lo que busca aportar de nuevo este trabajo? ¿Qué es lo que busca aportar de nuevo la tesis y el capítulo? Después, veo un problema con el sesgo de búsqueda. Las búsquedas fueron en Web of Science. Por lo que yo entendí del capítulo, las búsquedas fueron solamente en inglés. Entonces, esto no te va a sesgar a que revistas en inglés. Y esto a la vez te la va a sesgar a resultados de publicaciones del norte global o del sur global en cooperación con el norte global, digamos. El resto es suele ser mínimo de alguna manera. Entonces, esos resultados son ilustrativos, los resultados que presentan son ilustrativos, pero no son sorprendentes. Es como un poco lo que uno podría esperar. Lamentablemente, pero bueno, uno no puede esperar. Ahí yo tenía una pregunta, si hay alguna forma de hacer alguna búsqueda en otro idioma o en alguna otra base de datos que permita contrarrestar o al menos compensar de alguna manera ese sesgo. No sé, digo, se me ocurre Google Scholar, no soy cuantitativista, pero sí, digamos, me parece notable que quede ese sesgo. Y quizás comparando con otra base de datos que tengas, que quizás sea un poco menos prolija, pero más amplia, más abarcativa, quizás ver si cambia de alguna manera la tendencia o si cambian las agendas de investigación. Otro de los resultados de la búsqueda fue la aparición de clústeres de enseñanza, o sea, en clave de enseñanza, universidad, rol de la universidad, pero esos fueron los mismos términos que vos usaste en la búsqueda. Entonces, esto probablemente también te dé un sesgo en esa búsqueda, y eso me parece que es algo que debería ser, por lo menos, por ponerle atención. Y por último, es que los resultados arrojan temas que están relacionados con los ODS, pero los temas, o sea, vos lo que viste fueron temas, pero los temas son etiquetas que no son accionables, ¿sí? No son problemas. Y eso no permite ver una implementación de los ODS a través de la investigación. Tampoco permite ver agendas de investigación, permite ver temas. Y esto es el problema también de los ODS como caja negra. Y entonces,
¿qué es lo que pasaría? Eso me pregunto yo, digo, son también como críticas con sugerencias, que es que, ¿qué pasaría si ese análisis le incorporaras la dimensión de los problemas? No sé, buscando alguna forma adicional, revisando los títulos, no sé, digamos, vos sos la cuantitativista y quizás hay algunas formas de hacerlo, eh, digamos, y quizás poder mirar esta dimensión de los problemas ayudaría a ver cómo se construyen agendas de conocimiento guiadas por problemas efectivos y no solo por etiquetas legitimadoras. Digo, yo vengo trabajando ahora sobre temas de bioeconomía y muchísimas cosas, tenés mismas personas haciendo lo mismo hace 20 años, ahora le pusieron etiqueta bioeconomía. ¿Cambia la agenda? No, están haciendo lo mismo que hacían antes, solo que pusieron una etiqueta nueva que les permita acceder a financiamiento europeo. Entonces, ya con esto para terminar, el trabajo es coherente en las preguntas, métodos, resultados, todavía es más descriptivo que analítico. Más allá de estas observaciones metodológicas a tener en cuenta, bueno, son, digamos, son distintas sugerencias para tener en cuenta, quizás no las implementarás todas en la totalidad, tomarás algunas que te sirvan y otras que no, pero bueno, pero que sí que sirvan como una forma de mejorar y de profundizar el trabajo, tanto en diálogo con el CTF global como regional. Así que bueno, con esto terminé. Muchas gracias, Gabriela. Agradecemos tus comentarios para el trabajo de Thais. Y le vamos a pedir, por favor, a Betania que nos pueda compartir sus reflexiones al trabajo de Thais, por favor. Adelante. Boa tarde, bom dia a todos, a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Sim? Bom dia, Thaís. Boa tarde pra gente, né? É um prazer estar aqui conversando com você, Thaís. Para mim foi um prazer ler seu trabalho, que é um tema que me interessa diretamente. Eu vou ter alguns pontos que eu vou comentar, eu acho que a maioria deles que estão bem próximos do que a Gabriela comentou anteriormente, então se eu repetir, você me desculpa, mas eu acho que vale a pena repetir para que fique um pouco mais sedimentado, talvez, quais são as questões que estão sendo levantadas. Eu acho que no seu artigo você cumpre com os objetivos que você se propõe, né? Que é dissertar sobre o processo de constituição dessa agenda, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas, pelo que eu entendi, o que você apresenta para a gente são os resultados dessa revisão bibliográfica e dessa análise bibliométrica que conduziram a algumas conclusões iniciais que vão gerar, talvez, a sua pergunta de tese, que, de acordo com o programa da escola, é relativa a como as agências de financiamento, a pesquisa vem incorporando essa agenda, a agenda dos ODS, né? Especificamente a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Então, nesse sentido, eu acredito que você apresentou para a gente a sua base, o que te levou à sua pergunta, que eu acho que foi bastante bem feito, mas então eu trago algumas observações, algumas contribuições que eu espero que contribuam para você poder avançar a partir desse artigo, se é que você já não avançou nessas questões. Uma primeira questão é relativa ao que a Gabriela comentou quando você fala de comunidade científica. Em algum momento você especifica, você diz que especificamente sobre a comunidade científica, você está considerando as instituições de estudo, as instituições de ensino superior, a agência de fomento à pesquisa, centros, núcleos, etc. Mas para mim seria interessante, quando você está fazendo a sua análise, você deixar claro quem dessa comunidade científica você está considerando naquele momento. Já que aqui a gente está discutindo um campo que busca justamente alargar essa ideia do que é ciência, do que é fazer ciência, então, para mim, não ficou claro qual é o seu entendimento de comunidade científica. Se é o mesmo entendimento que está nos ODS, se você está alargando esse entendimento de comunidade científica. E eu acho que parte do mesmo princípio, talvez, de alguns conceitos que você mesmo critica, que são algumas categorias universalizantes, como natureza, meio ambiente. Então, você está usando essa categoria comunidade científica em alguns momentos de uma maneira bem geral, e eu acho que seja importante especificar de quem você está falando naquele momento. Acho que algumas discussões que são bastante importantes você menciona brevemente, justamente pela questão de ser um artigo curto, e eu sugiro, então, que você aprofunde um pouco nessas questões.
Por exemplo, quando você descreve a forma de organização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão distribuídos aí através dessas dimensões, social, ambiental, econômica, institucional, acho que seria interessante ouvir você, né, como você pensa essas dimensões, que ali você assume o discurso dessa interconexão, que é o discurso da Unesco. Então, acho que vale a pena analisar, tanto na proposta dos ODS, quanto na incorporação dos ODS pela FAPESP, e por essa comunidade científica, se essa interconexão realmente existe ou não existe. E como também pensar essa ideia de dimensões, né? Essas dimensões realmente existem, elas fazem sentido ou são uma extrapolação dessa agenda ambiental de caráter universalista? Mais adiante, você faz algumas críticas à agenda dos ODS, bem como ao próprio conceito de desenvolvimento sustentável. Então, se tratando de objetivos de desenvolvimento sustentável, eu acho que seria interessante você alargar essa crítica ao conceito de desenvolvimento sustentável a partir de outros autores. Nas observações que eu vou te enviar, eu fiz algumas sugestões de alguns autores que eu acho que sejam interessantes para trabalhar essa ideia do global e do local e da natureza como externalidade, e dessa dificuldade da agenda do movimento ambiental de não causar essa comoção que ela deveria causar, justamente por trabalhar essas categorias universalizantes, que não dialogam em questões mais locais. Eu acho que, do mesmo modo, é importante você trazer para o seu texto alguns autores, já que você fala em Norte e Sul Global, trazer esses autores do Sul Global que fazem essa crítica ao conceito de desenvolvimento sustentável, né? São vários. Eu citei alguns, né, nos comentários que eu fiz. A gente tem, que eu me lembro agora, Vandana Shiva, aqui na América Latina, Arthur Escobar, Budina, são vários autores que fazem essa crítica mais sustentada a esse conceito de desenvolvimento sustentável, os teóricos da ecologia política. Eu acho que você poderia dialogar de uma maneira talvez mais próxima também a quem não está inserido nessa comunidade científica, porque se você está tentando pensar como a comunidade científica responde aos ODS, eu acho que na antropologia é um método que a gente utiliza que é bastante interessante, que é fazer uma pesquisa sobre um grupo a partir do que o outro grupo fala sobre esse grupo. Então, se você está interessado na comunidade científica, o que esses outros atores que não a comunidade científica falam dessa incorporação e desse conceito de desenvolvimento sustentável? No texto, você considera que os ODS são para a comunidade científica uma forma de se inserir no circuito hegemônico de produção de conhecimento, em especial quando a gente considera essas produções originadas no Sul. Eu acredito que seja importante você se questionar nesse ponto, já que aqui o problema que já foi comentado tanto por você quanto por Gabriela, já que você utiliza a plataforma do Web of Science, então você identificou só esses artigos em inglês, o que não corresponde a essa totalidade de artigos. Então, eu acredito que nessas análises futuras você poderia inserir alguns materiais, algumas produções, eu acredito que é o que você vai fazer, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da FAPESP, que estão em português, né? A FAPESP tem uma revista de divulgação científica bastante interessante, que é a revista Pesquisa FAPESP, tem uma biblioteca virtual que reúne esses trabalhos. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, se você vai utilizar ou não, acho que seria interessante para a gente entender um pouco melhor o seu trabalho. Assim como eu acho que seja interessante você buscar o que a esse respeito tem sido produzido no Sul. Você traz nas suas imagens aí alguns exemplos de outros países que têm uma produção importante, México, Equador, África do Sul. O que essas agências de fomento estão fazendo, estão produzindo nesses países? Quais são os trabalhos que elas estão financiando ou não? Se aproximar, talvez, disso, não é o seu objetivo, mas talvez se aproximar disso te ajude a entender um pouco mais o seu objeto de pesquisa. Assim como outros investigadores, talvez, que tenham pesquisas e questões próximas às suas nesses outros países. Então, eu falei da FAPESP anteriormente, porque é a agência de fomento que seria seu objeto de pesquisa, mas no texto, pelo que eu me lembro, você não cita a FAPESP, você não fala da FAPESP, né?
Então, eu fiquei querendo ouvir mais sobre o seu trabalho de tese com a FAPESP. Eu sei que, por muitos motivos, a gente compartilhou assim, de uma certa impossibilidade de avançar nos nossos trabalhos, por questões maiores, né? Mas eu acho que nesse texto, mesmo que de uma maneira bem breve, você já poderia falar desse seu objetivo, que é seguir o seu trabalho olhando para essa agência de fomento e com relação à cooperação internacional. Então, eu queria, se você puder comentar, saber como você pretende fazer essa análise, com base em qual metodologia, com base em quais conceitos, quais teóricos, e que deixe claro, então, para quê? Para quê com relação ao campo de estudo CTS? Por que olhar para isso a partir desse campo de estudos? Sobre os resultados que você apresenta, eu achei bastante interessante notar como que eles demonstram essas mudanças que acontecem nos interesses de pesquisa da comunidade científica ao longo do tempo. Então, pensando essa mudança, eu acho que é importante você se questionar essa questão da incorporação da agenda dos ODS, como ela modifica o modo como essas instituições produzem ciência, mas também é um modo como essa comunidade já respondeu a outras agendas anteriores, tais como os ODM. Acho que seria interessante para você pensar a sua questão. E, para finalizar, eu acredito, para finalizar, com base nessa mesma linha de pensamento, o grupo de trabalho que foi aberto para a elaboração dos ODS contou com o envolvimento dessa comunidade científica. Então, eu acho que seria importante você pensar essa relação entre comunidade científica e ODS não apenas como uma incorporação de única via. Pensar essa incorporação não apenas como uma absorção passiva de uma agenda internacional hegemônica, porque eu acredito que à medida que a gente incorpora essa agenda, essa comunidade científica tanto contribuiu com a elaboração dessa agenda, como quando ela incorpora, ela segue transformando essa agenda de uma maneira bem própria nesses países. Então, eu acredito que esses sejam pontos que talvez você possa trabalhar e que acho que vai ser bastante interessante ler o seu trabalho e ver como você conseguiu responder através das perguntas que estão propostas aí. É isso. Muchas gracias, Betania. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta para Thais? ¿No? Bueno. Thais, ¿quisieras hacer algunas reacciones a los comentarios que recibiste? Sim, bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito aos comentários da professora Gabriela, da Betânia. Eu acho que assim, eu anotei 5 páginas de comentários. Então, se vocês puderem encaminhar para mim depois os comentários de vocês, as sugestões de leitura, eu acho que isso ia agregar muito o meu trabalho. Então, queria agradecer muito essa possibilidade de poder apresentar. A primeira vez que eu apresento a minha tese em um evento assim, em uma escola. E, de fato, assim, para eu comentar um pouco sobre a tese em si, esse é um artigo introdutório, né, como eu falei. A partir dele, aí eu vou explorar mais a questão do meu estudo de caso, que no caso é a FAPESP. O objetivo da minha tese se refere a identificar quais são as motivações em relação à adoção dessa agenda dos ODS pela agência. Recentemente, a FAPESP vem realizando várias ações em relação aos ODS. Não sei se a Betânia chegou a ver, mas acho que foi em março ou abril desse ano, a FAPESP lançou um portal em que ela categorizava todos os projetos financiados pela agência e sua relação com os ODS. Então, eu estou tentando identificar por que existe essa movimentação dentro dessa agência. Justamente porque ela acaba pautando a agenda de pesquisa no estado de São Paulo, por conta disso. Bom, muitas coisas aqui para falar, mas ainda sobre a tese, eu já venho realizando algumas entrevistas semi-estruturadas com docentes que fazem parte dessa agenda, dessa agência de fomento.
Já conversei com um ex-diretor também, que explicou de que forma que isso vem sendo incorporado. Conversei também com um professor que participou desse processo de elaboração da agenda dos ODS junto à ONU. Então, ele me explicou como que a comunidade científica, no caso, ele estava representando a Unicamp, né? Como que participou dessa construção dessa agenda. Então, para mim, foi bastante esclarecedor. Mas eu acabei não colocando no artigo, né? Acho que essa foi a falha aí de não atualizar esses passos que eu já dei em relação à tese. Em relação aí à questão da... Vamos lá. Eu vou falar no geral, e aí acho que fica mais fácil, né? A professora Gabriela, se não me engano, comentou sobre o título. Realmente eu preciso rever o título, acho que não está de acordo ali com a pesquisa em si. Essa questão da própria metodologia que utilizei é de fato muito limitada, porque eu utilizei uma base de dados para fazer a pesquisa, utilizei palavra-chave em inglês, então meio que os resultados que eu obtive, ao meu ver, depois que eu fiz a análise, ficou meio óbvio, assim. Então, justamente por conta dessa base de dados e das palavras-chave que eu utilizei. Então, é claro que a maior quantidade de estudos sobre esse tema seria de países que produzem naturalmente em inglês, né? Bom, algumas coisas eu realmente preciso deixar mais claro. Eu até conversei com minha orientadora recentemente sobre essa questão do marco teórico da pesquisa. Eu tenho a pretensão, nesses próximos meses, de me aprofundar. Eu tenho a pretensão de me aprofundar nessa literatura CTS sobre desenvolvimento sustentável, sobre os ODS, assim como a professora Gabriela comentou, e a Betânia também fez essa menção. Bom, eu acho que foi a Betânia. Ela comentou sobre como os outros atores veem a comunidade científica em relação aos ODS. Acho que foi mais ou menos isso, né? E eu também já tenho previsto algumas entrevistas semi-estruturadas. Na verdade, não são professores, né? A FAPESP tem uma estrutura que abarca empresários no seu conselho diretor e professores que são das 3 universidades paulistas, Unicamp, Unesp e USP. Então, eu agendei entrevista com esses empresários que trouxeram essa agenda para dentro da FAPESP. Então, não foi um professor que estuda sobre o tema que trouxe, né? Um dos achados que eu tive foi exatamente isso, que veio de fora. Não veio algo internamente, digamos assim, né? Vamos ver. Thais, tenemos una pregunta de Robert para que pudiéramos recuperarla, por favor. Robert, adelante. Robert. Será que ele... Ah, não, tá aqui. Creo que ya. Creo que no nos escucha. Oh. Bueno, pues si quiere seguir mientras en lo que aparece el Robert, por favor. Adelante, Thais, desculpa. Ok, não, tranquilo. Quando ele quiser perguntar, pode ficar à vontade. Eu acho que eu realmente apresento, quando eu falo sobre essa trajetória dos ODS, como a professora Gabriela comentou, eu apresentei de uma forma bastante linear. Então, trazer esses estudos de CTS, CTI, para esse meu artigo, para esse meu capítulo que está em formação, eu acho que vai ser muito importante justamente para fundamentar essa relação que eu faço entre os ODS, CTI e a comunidade científica em geral. Eu lembro que, não sei se eu anotei aqui, mas eu lembro que a Betânia comentou sobre deixar mais claro, especificar um pouco mais sobre essa questão da comunidade científica. É algo que eu especifiquei
em outras partes da tese, mas não aqui. Então, acho que acabou faltando também, e é algo que também precisa ser reforçado. Existe uma previsão, sim, de eu dar continuidade nessa análise bibliométrica para além do Web of Science. Então, o que eu tinha pensado junto com a minha orientadora era buscar por outras fontes de dados, como, por exemplo, o Cielo, que é uma fonte de dados latino-americana, tem Cielo México, Cielo Brasil, Cielo etc. E buscar colocar outras palavras-chave que contemplem os idiomas dessas regiões. Então, isso poderia trazer uma possibilidade de realizar uma comparação entre os estudos que são realizados, são indexados ali naquela plataforma que é mais central, digamos assim, dos países centrais, e os estudos realizados aqui na nossa região. Uma das coisas que a Betânia também comentou foi sobre falar um pouquinho sobre a tese, a FAPESP, já comentei, né, e sobre a cooperação internacional. Recentemente, acho que desde 2015 em diante, a FAPESP vem estabelecendo diversas parcerias e colaborações junto a instituições de ensino superior e junto a outras agências de fomento à pesquisa. E um dos principais temas que estão envolvidos nessas cooperações é o desenvolvimento sustentável. Então, é por isso que eu quero explorar um pouco mais e de que forma que os ODS estão ali incorporados nessas cooperações estabelecidas. Não sei se o Robert já está por aí para fazer a questão. Robert? Oi, Thaís. Tudo bom? Desculpa, eu dei uma saidinha para beber uma água. Olha só, muito legal o teu trabalho, tá? Gostei pra caramba. Eu acho que falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nessa conjuntura mundial de pandemia, de tudo que a gente está acontecendo, que a gente está imerso, né? É extremamente urgente. Tem uma coisa também que eu acho que seria bem interessante assim trazer para essa discussão. A gente está aí quase finalizando a década internacional dos afrodescendentes, né? A ODS como digamos assim, uma tecnologia, né? Eu sempre encarei esses objetivos como tecnologias para que a gente possa mitigar problemas que existem, digamos, você está falando de América Latina, né? Dentro das nossas regionalidades aqui. Eu fico pensando assim, uma coisa que eu sempre busquei na leitura das ODS. Cadê o protagonista? Quem são os sujeitos dessas ODS? A quem elas respondem, né? E, assim, dentro de cada territorialidade, dentro de cada regionalidade, quem são as pessoas que estão envolvidas ali? Quais são as subjetividades? E o que a gente percebe é que elas estão muito num patamar de macroestrutura, né, institucional, e que parece-me que as bases elas ficam só no operativo, sabe? No sistema operativo. Então, eu fico pensando assim, a gente está numa década que é estabelecida pela ONU como a década internacional do afrodescendente, que é uma coisa extremamente silenciada em termos de mundo, né? Vai finalizar a década em 2024, a agenda internacional vai até 2030, e algumas subjetividades elas não são contempladas, sabe? Não há um diálogo, digamos assim, horizontal com indígenas, com os afrodescendentes, com a população quilombola, as populações ribeirinhas, populações que moram em rios, à beira de rio, em palafitas, enfim. E dentro de cada país era essa outra pergunta. Qual a ODS, né, que mais tem sentido dentro daquela situação? A gente sabe muito bem que hoje, com o governo que a gente está vivendo dentro do Brasil, o que mais clama é a fome, hambre, para todos os outros que nos ouvem, escutam acá em minha charla. La hambre em país, em nuestro Brasil, com
com ela atual presidenta da República é um problema seríssimo. Muitas pessoas han entrado para o mapa da hambre no mundo, né, aqui no Brasil. Então, Thaís, são essas questões que são extremamente importantes, porque a ODS também traz o direito à alimentação, né, o direito a essa coisa da saúde, do bem-estar, né? E uma coisa, o S, né, desse apócrifo, desse termo, ele tem um sentido aí muito mercantilista, né? O sustentável aí está muito baseado numa indústria, né, que a gente sabe abriga o nosso país. Nosso país não foi para a conferência de agora que aconteceu, eu não sei qual foi o país, a gente não participou disso, né? Então o sustentável aí, ele está numa perspectiva assim muito de mercado, de capital, né? De como é que é possível manter o lucro e a concentração, a renda, né? Sem impactar o mínimo necessário para dizer que a gente está fazendo algo, né, pelo planeta, pelo desenvolvimentismo, né, que é o D da proposta. Tudo bem? Obrigado. Muchas gracias. Thais, un minuto para cerrar, por favor, porque, bueno, además, este es un espacio del diálogo, pero tenemos que ajustarnos a un programa. Por favor, Thais, por favor. Obrigada, Robert. Algumas questões que você colocou, eu incorporo no meu artigo, né, algumas críticas em relação a esse discurso dos ODS, do desenvolvimento sustentável, mas é algo que eu também preciso abordar um pouco mais. Algumas agendas, de fato, não contemplam, não são contempladas ali nessa agenda global aí dos ODS. E em relação ao Brasil em específico, o governo federal não adota essa agenda. Então, não existe essa preocupação. Pelo menos esse governo que temos hoje em dia, com o governo Jair Bolsonaro, não existe essa preocupação. Anteriormente tinha um pouco maior, mas agora, hoje, não tem mais. E em relação a quais são os ODS que tem mais sentido, eu acredito que são os 6 principais ali. São os 6 primeiros que se adequam mais aos países latino-americanos, que é o que mais tem maior ausência de políticas públicas e de ações relacionadas a essa agenda. Os demais ODS são mais explorados por parte de outros países centrais. Y bueno, respondí muy rápido. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias, a Thais, a Robert por la pregunta, a nuestros comentaristas, a Gabriela, a Betania, les agradecemos mucho. Estamos cerrando con esto nuestra primera mesa de este día y bueno, no me resta más que agradecerles a todos y seguimos con la siguiente mesa